Vamos então à palavra do Senhor. Primeiro vamos orar, né? Mais uma vez eu convido você a orar. O texto para a ministração de hoje se encontra no livro do profeta Miqueias, mas nós vamos orar agora, mais uma vez, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por teu infinito amor para conosco. Obrigado pela graça abundante do Senhor que nos alcançou, nos tirando assim da lama, do lamaçal do pecado, nos resgatando das trevas e nos transportando para o reino da maravilhosa luz de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo poder do teu Espírito que em nós age, que em nós atua, que em nós habita, estaremos compartilhando a tua palavra a todos os nossos amados ouvintes esta noite. Existem famílias que estão reunidas em suas casas agora e estarão nos ouvindo. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine os seus corações e que eles sejam de maneira muito preciosa agraciados pelo Senhor, que sejam tocados pelo teu Espírito nesta noite. Assim nós oramos e pela fé te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero começar a ministração desta noite fazendo uma pergunta bem pessoal e bem direta a você. Como é que está a sua vida? Como de fato a sua vida se encontra neste momento? Como é que está o estado do seu coração? Como o seu coração se encontra diante de tudo isso que atualmente nós estamos vivendo? Eu sei que muitos não dariam uma resposta agradável, muitos, nesse momento, respondem a esta pergunta de uma forma muito negativa, pois há muitos que, de fato, se encontram com a vida desorganizada, há muitos que se encontram com o coração bem aflito e bem angustiado. Portanto, nesta noite, o tema do nosso sermão, que pela graça do Senhor estaremos compartilhando, é mantendo a esperança no Senhor em tempos difíceis. Todos nós, sem exceção, de alguma forma, nós somos afetados com as tribulações que acontecem neste mundo. Repito, de alguma forma, todos nós somos afetados através das tribulações que acontecem neste mundo, seja na nossa vida física, na área física, seja na área emocional ou na área espiritual. Todos nós somos atingidos e afetados e sentimos isto em nossas vidas. Porém, eu preciso dizer para você e compartilhar com você que existe algo que nós devemos nos esforçar, guarde essa expressão, existe algo que nós devemos nos esforçarmos para evitarmos. E o que é? É que, embora tentados, não devemos desviar nossos olhos do Senhor para focarmos nos inúmeros problemas à nossa volta. Ou não devemos também desviarmos os nossos olhos do Senhor para focarmos em pessoas tão vulneráveis como nós, tão frágeis e tão insuficientes como nós, independentemente da posição, independentemente da influência que essas pessoas exercem neste mundo, não devemos focar os nossos olhos nelas. Nós também sabemos, que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, é geralmente determinada por aquilo que ouvimos,
sentimos e especialmente pelo que os nossos olhos veem. Geralmente, nossas decisões, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, são determinadas, quase sempre, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos e por aquilo que os nossos olhos contemplam. As circunstâncias adversas, tais como enfermidades, crise nos relacionamentos, crise financeira, intrigas na família, injustiças e decepções amorosas, muitas vezes roubam a nossa paz, esfriam o amor, neutralizam a nossa fé e às vezes apagam a esperança de muitas pessoas. E você e eu sabemos que lidar com estas questões não é uma tarefa fácil, não é algo fácil para se realizar ou para se fazer. Mas eu quero lhe dizer que nós, não somente dizer, mas também lhe desafiar, nós não podemos nos entregar a nenhum sentimento de desesperança, apesar, como temos dito constantemente, das circunstâncias que nós enfrentamos. Deus proveu algo muito maior e mais sublime para aqueles que creem nele. Você crê no Senhor de todo o seu coração? Você acredita de fato, de verdade, no Senhor Todo-Poderoso? Então Ele tem algo muito especial que proveu para você, que proveu para mim, que providenciou para todos nós, pois Ele é o Deus que trouxe salvação, consolação e esperança ao mundo. Ele, e somente Ele. Ele é infinitamente maior do que qualquer circunstância que possa nos causar danos. Creia nesta verdade bendita e gloriosa. Meus amados irmãos, eu tive o privilégio de hoje meditar, de ler o pequeno livro do profeta Miqueias. São apenas 7 capítulos, mas que nos traz uma mensagem grandiosa, uma mensagem gloriosa. E é então fundamentado neste livro maravilhoso da palavra do Senhor, repito, do profeta Miqueias, que nós vamos estar assim falando ao seu coração. E quem foi Miqueias? Miqueias foi um profeta do Senhor, e ele compreendeu e viveu uma verdade muito especial em seu coração. Que verdade foi esta? Que verdade foi esta? Na verdade, ele compreendeu que o Deus que trouxe salvação e consolação e esperança ao mundo, ele compreendeu que o seu Deus era infinitamente maior do que as circunstâncias que ele estava vivendo, que ele estava atravessando, que ele, juntamente com o seu povo, a sua nação, estavam passando. Nenhum dano, nenhuma circunstância pode ser e jamais será maior do que o seu Deus. Então, ele compreendeu esta verdade. Por ter compreendido, ele viveu esta verdade. E assim, ele nos inspira com seu maravilhoso exemplo de como manter a fé e a esperança no Senhor em tempos difíceis. Este é o nosso desafio para você, para mim, para todos nós, nesta noite. E Miqueias, ele tomou então 2 atitudes preciosas, as quais fizeram toda a diferença em sua vida e no ministério que ele recebeu do Senhor. E quais foram então estas atitudes? Como eu compartilhei, tive o privilégio de ler todos os 7 capítulos, mas nós vamos nos focar em 2 versículos que estão no capítulo 7. Então, vá comigo ao capítulo 7 de Miqueias. 7:7, muito fácil para você memorizar nesta noite. Miqueias 7:7. Leia então comigo o que diz a palavra do Senhor. Eu, porém,
olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Quais atitudes nós podemos ver na vida deste servo de Deus, na vida deste grande profeta e homem de Deus? Como afirmamos, são duas atitudes que nós destacamos aqui que ele tomou. E elas podem ser vistas nesse versículo que nós acabamos de ler. A primeira atitude do profeta Miqueias foi olhar firmemente para o Senhor. Observe como ele inicia o versículo de número 7. Eu, porém. Veja o uso dessa palavra, porém. Na verdade, quando nós lemos todos os capítulos que antecedem, então, este verso, nós percebemos Miqueias descrevendo minuciosamente a situação em que ele estava vivendo, tanto como profeta, como também como cidadão daquele povo. E, de fato, era uma situação muito difícil. Muito difícil. Apesar do cenário caótico que o cercava naqueles dias, ele não perdeu o seu alvo. É isso que ele está afirmando. Eu, porém, apesar de tudo isso, eu, porém, vou olhar para o Senhor. Vou manter os meus olhos fixos no Senhor. Eu vou estar firmemente olhando constantemente para o Senhor, o meu Deus. E só para você entender um pouquinho da situação, do cenário caótico em que o profeta estava vivendo, eu vou compartilhar mais alguns versos que estão no capítulo 7. Por exemplo, antes de fazer esta afirmação, antes de tomar essa atitude, olha só o que o profeta descreve. Capítulo 7, versos 1 ao verso 6. Ele diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto, que seja justo. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis no praticar do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Então perceba, meus amados, que este, de fato, era um cenário muito triste. O profeta estava enfrentando uma situação de calamidade moral e espiritual na sua nação. E eu pergunto para você que está me ouvindo agora, não é exatamente este o cenário que nós também, como nação, nos encontramos? Nós, como nação, estamos enfrentando uma calamidade
moral e espiritual. Muitos dos nossos juízes são corruptos, exigem subornos. A maioria das nossas autoridades governamentais são corruptas, exigem e aceitam subornos. Os poderosos manifestam seus desejos e tramam projetos malignos para se darem bem às custas dos mais necessitados, dos mais humildes. A imoralidade está estampada pelas praças e pelas ruas e pelos programas transmitidos pela nossa TV ou pelos canais através da internet. De fato, era um cenário deplorável, era um cenário muito triste, um cenário lamentável, um cenário caótico. Mas mesmo assim, a decisão do profeta foi mantida. Eu, porém, olharei para o Senhor. E é isso que nós devemos fazer também. Nós devemos olhar firmemente para o Senhor. Mas eu preciso perguntar, na prática, para quem nós estamos olhando até aqui? Em quem ou no que nossos olhos estão fixos? Nossos olhos estão fixos naqueles em quem nós votamos e elegemos? Nossos olhos estão fixos nas pessoas que têm influência em nossa nação, no mundo? Em quem nossos olhos estão fixos? Nossos olhos estão fixos em nossa renda? Estão fixos nas circunstâncias que nos cercam ou que já nos atingiram? Em quem nossos olhos estão firmados? Para quem nós estamos olhando? Ouça comigo o que o salmista afirmou: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele, para o Senhor, ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Salmos 34, versos 4 e 5. Através do profeta Isaías, o Senhor nos diz, Isaías 45, 22, voltem-se, ou olhai para mim, e sejam salvos, vocês, todos os confins, todos os habitantes da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. O próprio Deus dizendo, voltem-se, ou olhem para mim, como que o Senhor também nos falasse, eu estou aqui, e sou totalmente acessível, posso ser contemplado por vocês, com os olhos da fé, embora, como Deus invisível e transcendente, não posso ser tocado, não posso ser fisicamente visto, mas posso ser sentido e posso ser contemplado com os olhos daqueles que creem verdadeiramente em mim. Sobre esta verdade, o autor aos Hebreus também nos ensina, capítulo 12 de Hebreus, versos 1 e 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem? Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus, olhando firmemente para aquele que consumou a fé, para aquele que se entregou na cruz em nosso lugar. Nossos olhos devem estar fixos nele. A beleza dele e a glória dele, o poder dele, a compaixão dele, a misericórdia dele, a bondade dele, a fidelidade dele, deve atrair-nos, deve nos cativar, deve atrair os nossos olhos, devem fazer com que nós o admiremos profundamente, sinceramente, olhando para ele. Quero então, nesse momento, fazer uma aplicação. O que significa olhar para o Senhor? Na prática, olhar para o Senhor é reconhecer que somente Ele pode suprir as nossas necessidades e satisfazer os desejos do nosso coração de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. A vontade que é sempre boa, perfeita e agradável, a vontade do nosso Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor, disse o profeta. E você, e eu, e nós, o que diremos? Na sequência, a segunda atitude que o profeta toma está na parte central do verso 7. Que atitude foi? Esperar confiantemente no Senhor. Primeiro, ele decidiu olhar firmemente para o Senhor. Em segundo lugar, ele decidiu esperar confiantemente no Senhor. Eis o que ele disse: esperarei no Deus da minha salvação. Esta foi a sua segunda resolução. E, meus amados, esperar e confiar em Deus naquele momento era crucial para não entrar em desespero. E esse momento que nós estamos vivendo, confiar e esperar no Senhor, é indispensável, é fundamental, é vital para que você e eu não entremos em desespero, não entremos em pânico. Olha o que o profeta vai afirmar no versículo de número 8. Aqui, no verso 8, ele vai demonstrar toda essa confiança que ele tem e toda a esperança que está no seu coração em relação ao Senhor, o seu Deus, apesar de sua fraqueza e das lutas que ele enfrentava. Ele diz, verso de número 7, não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Ele se encontrava ferido, ele se encontrava angustiado por tudo que estava acontecendo em sua nação. Ele se encontrava em aperto diante das tribulações, diante das provações, mas mesmo assim foi capaz de manter uma confiança e uma esperança em Deus. E aqui ele fala para aqueles que estavam zombando dele e da nação, para aqueles que estavam tendo prazer em ver a calamidade em sua nação. Existem muitas pessoas que, infelizmente, elas têm prazer, elas torcem pela nossa ruína, pela nossa queda, pela nossa desgraça. Existem muitas pessoas que elas são como abutres, como urubus.
elas ficam desejando as suas vítimas, elas ficam desejando a morte de suas vítimas para que possam se alimentar delas. Pode ser uma expressão um tanto quanto dura, talvez grosseira de se dizer aqui, mas existem muitas pessoas também que estão desejando o caos para a nação, estão desejando a ruína da nossa nação. E por quê? Se elas são também habitantes daqui, se elas também são brasileiros, é porque, embora elas estejam aqui, elas não amam as pessoas que aqui vivem, e acima de tudo, elas estão desejando a ruína da nação, porque elas não se preocupam com outra coisa que não seja com elas mesmas. Que a nossa atitude seja completamente diferente, e que possamos dizer para estas pessoas: não se alegrem a nosso respeito com as dificuldades que nós estamos passando ou enfrentando, não se alegrem com a ruína da nossa nação, ainda que nós tenhamos fraquejado, nós iremos nos levantar pela graça do Senhor. Ainda que por algum período de nossas vidas habitemos em trevas, o Senhor será a nossa luz, gloriosa e resplandecente. Aleluia, aleluia. Esta era a convicção que o profeta carregava em seu coração. Deus nunca falha com aqueles que esperam nele. Um certo salmista, no Salmos 71, verso 14, ele, falando de suas aflições e diante de muitos inimigos, declarou ousadamente: eu, porém, continuarei a esperar em ti, Senhor, e te louvarei cada vez mais. Que declaração maravilhosa, que convicção bendita ele demonstra diante das suas provações, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades. E semelhantemente, assim como eu perguntei, em quem nós temos colocado nossos olhos, eu agora pergunto: em quem temos de fato esperado? Qual é, de fato e de verdade, a nossa esperança? Qual é, de fato e de verdade, a esperança que você tem? Nós aprendemos ainda com o salmista, ao responder esta pergunta, ele nos diz, Salmos 33, versos 20 a 22, nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e nosso escudo, nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança, pois só em ti, Senhor, temos esperança. E aqui eu quero fazer uma segunda aplicação diante desta declaração do profeta e também do salmista. Na prática, o que significa esperar no Senhor? Nós vimos o que significa olhar firmemente para o Senhor. Mas o que então significa esperar na prática no Senhor? Esperar no Senhor é depositar a nossa fé e confiança nele, tendo a certeza de que Ele cuidará de nós e que no seu tempo nos livrará das tribulações que nos atingem. Isto significa esperar no Senhor. Esta é a atitude de quem de fato está esperando no Senhor. E assim, nós queremos estar concluindo a ministração desta noite, ainda fazendo mais uma pergunta a respeito da vida deste servo de Deus, o profeta Miqueias. O que moveu o profeta Miqueias a tomar estas atitudes? Diante de tal cenário, diante de tanta dificuldade, de tantos problemas, o que o fez, o que o levou a tomar estas
decisões ou estas atitudes. Vale lembrar, ele era homem como você e eu, um ser humano como você e eu. Ele não era nenhum super-herói, ele não era alguém de outro planeta, não. Era um homem como você e eu. Mas o que moveu, o que o condicionou, o que fez com que de fato ele tomasse essas atitudes, fosse capaz de tomar essas atitudes? A resposta é simples, embora grandiosa. O que o fez tomar essas atitudes foi o seu relacionamento com o Senhor, o conhecimento pessoal que ele tinha do seu Deus, do seu Senhor, do Deus da sua salvação. Ele sabia, ele conhecia o seu Deus. Tanto é que ele faz uma declaração muito íntima de alguém que de fato tem um conhecimento especial. Olha o que ele diz: o meu Deus me ouvirá. Só quem conhece o Senhor pode dizer: o meu Deus me ouvirá. Somente quem tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor pode fazer esta declaração. Com isto, nós percebemos que a confiança do profeta era total, sua fé estava firme e sua esperança foi inabalável. Portanto, meus amados irmãos, vamos também afirmar, declarar ousadamente, não teoricamente, mas ousadamente, vamos afirmar, à semelhança do profeta e do salmista: nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e nosso escudo, nele nosso coração se alegra, nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome, amém, aleluia. Louvado seja para sempre o nome do Senhor, nosso Deus. Mantenha a sua esperança no Senhor em tempos difíceis. Abra seu coração, entregue-se totalmente a Ele, e você certamente vai poder experimentar mudanças radicais, transformação extraordinária em sua vida, em seu coração. Não viva alienado, não viva como uma pessoa alienada em relação ao conhecimento de Deus, desse Deus que é o Deus da nossa salvação. Se você deseja entregar a vida a Ele nesta noite, então aí mesmo onde você estiver, faça isto, abra o seu coração e vamos juntos orarmos, nos entregando mais e mais ao Senhor. Se você deseja reconciliar-se também com Ele, faça isso onde você está. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está aí também, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra incomparável, por esta palavra maravilhosa. Senhor, toma cada coração que está nos ouvindo agora em Tuas mãos. Nossos irmãos de quem temos saudades. Nossos irmãos e irmãs que se encontram angustiados, tristes, aflitos. Que o Senhor os abrace agora. Que eles sintam o Teu toque especial. Que eles percebam que podem olhar para Ti e podem esperar também em Ti. Aqueles que olham para o Senhor serão radiantes, jamais serão confundidos. Aqueles que esperam em Ti jamais serão decepcionados. Pai querido, que o sangue de Jesus Cristo, derramado naquela cruz por nós, purifique a cada um de nós dos nossos pecados, nos limpando completamente, nos transformando diariamente, para que sejamos santos em Tua presença e para que vivamos
uma vida que realmente honre e que glorifique o nome do Senhor. Pai, neste momento eu aproveito também para orarmos em favor da nossa nação, em favor dos nossos governantes. Muitos deles, de fato, são corruptos. A maioria, infelizmente, Senhor, são. Mas Tu disseste que devemos orar por eles. E por isso eu estou orando, estou pedindo com todo o meu coração. Tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia do nosso presidente. Tenha misericórdia, Senhor, dos senadores. Tenha misericórdia, Senhor, dos deputados federais e estaduais. Tenha misericórdia, Senhor, dos governadores dos estados da nossa nação, dos prefeitos e vereadores. Tenha misericórdia, Senhor, dos juízes que foram escolhidos, que foram nomeados ou concursados, Senhor, para exercerem a justiça. Que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia das pessoas que estão enfermas. Tenha misericórdia, Senhor, daquelas que estão enfermas também emocionalmente e espiritualmente. Acima de tudo, sara a vida espiritual desta nação. Tenha misericórdia. Derrama quebrantamento, Senhor, em nossos corações, ou melhor, quebrante, Senhor, os nossos corações, para que todos nós, tanto a igreja do Senhor, como também os habitantes desta nação, se prostrem com o rosto no pó, diante do único que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso Deus, que nos ama com amor eterno e infinito. Esta é minha oração, esta é a nossa oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados, me constrange fazer isto, mas eu farei pela graça do Senhor e com sinceridade e honestidade em meu coração. Nós sabemos que existem pessoas, irmãos, que perderam os seus empregos, seus trabalhos, e no momento não têm nenhuma renda. Devemos orar por eles, por todos eles. No entanto, você, a quem Deus conservou e preservou o emprego, né, e você tem recebido o seu salário ou a sua renda, se você deseja continuar sendo fiel ao Senhor e abençoando a obra do Senhor, então você pode estar depositando a sua oferta ao Senhor ou devolvendo o seu dízimo ao Senhor. A conta da igreja, os irmãos vão estar compartilhando aí a imagem. Você pode estar fazendo isso, se assim desejar em seu coração. Não faça nada que não esteja ao seu alcance. E também não faça nada se o seu coração sentir tristeza por isto. Não faça. Deus ama não aquele que dá muito e nem tão pouco aquele que dá pouco. O Senhor ama, vou refazer, o Senhor não ama aquele que dá pouco e nem tão pouco aquele que dá muito. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Se você tem alegria e tem condições de fazer isto, então faça. Também aproveito esse momento para dizer, se os irmãos tiverem conhecimento de qualquer membro ou congregado da nossa igreja, qualquer família que esteja necessitando de ajuda, de sustento, ou de alguma medicação, em nome de Jesus, compartilhe conosco. A igreja tem o dever de cuidar e ajudar, e nós continuaremos fazendo isto. Eu quero deixar, como anunciei, a minha homenagem a todas as mamães que estão nos assistindo, que estão participando desse momento. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Um forte abraço a todos e até quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus.